Lembra quando eu falei para vocês não acreditarem nessas falsas solidariedades em relação ao nosso jogo contra o Mirassol, quando nós fomos garfados? Lembram disso? O sistema tem método. Já cansei de falar para vocês e vamos falar um pouquinho sobre isso. E outra coisa, família, cuidado com quem passa para vocês que ganhar hoje é fácil. Que todo mundo já conhece o treinador adversário, que todo mundo já conhece como o adversário joga e que o Fluminense só não ganha se os jogadores e o treinador não quiserem. Cuidado, isso não é verdade, ok? Vou te contar tudo sobre isso e vou abrir a sua mente para que a gente não caia nessas situações aí complicadas, ok? Vamos lá, família, vem comigo, te explico tudo. Diga lá, família Tricolor, Portela Leite por cá, mais uma vez, obrigado pela sua nobre presença no nosso canal. Tamo junto, Flusão, Lealdade Tricolor, sempre, é sempre um prazer tê-los por aqui. E família, eu quero abrir os trabalhos hoje, trazendo a recordação de vocês, o que eu disse naquele vídeo contraponto de Mirassol e Fluminense. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Eu vi torcedores do Flamengo, torcedores que eu falo, não é aqueles de arquibancada não, torcedores que eu me refiro que estão na mídia, aqueles que formam opinião, e ainda tem tricolor que se deixa levar sobre isso. Parece até Globo News falando de política, ainda tem gente que acredita. Mas, como tem situações que é complicado, teve torcedores de mídia que vieram falar que não, que o juiz roubou contra o Fluminense e não sei o quê. Falei, família, cuidado. Eles nunca dão ponto sem nó. Eles não estão na intenção de falar a verdade que o Fluminense foi prejudicado. A intenção deles é outra. Eu falei para vocês, o sistema tem método. Depois no grito não. Parceiro, para mim já estava articulado isso há muito tempo, ok? Isso para mim já estava articulado. O que fizeram com o Palmeiras ontem foi uma cirurgia sem anestesia, ok? E o mesmo VAR, o mesmo árbitro do VAR, que nos prejudicou contra o Mirassol, foi o que prejudicou o Palmeiras agora. O mesmo. Caio Max, se não me engano. O mesmo. Cara, é complicado. É complicado. Eu chamo vocês para um detalhe interessante. E o detalhe é tão interessante que todos os vídeos que você for olhar por aí, busca os melhores momentos. Quem já viu antes, se procurar agora não vai ver. Quando acontece a falta escandalosa do Jorginho em cima do Gustavo Gomes, reparem que os jogadores do Flamengo vão para cima do árbitro para proteger o árbitro. Geralmente, quando ocorre isso, um jogador vai para cima do árbitro e pede pênalti, o outro vai para cima do árbitro falando que não foi pênalti. Os dois enchendo o saco do árbitro. Ontem não. Foi um jogador, alguns jogadores do Palmeiras para pedir o pênalti e os do Flamengo para tirar os jogadores do Palmeiras de cima do árbitro. Incrível isso. Nem policiamento o árbitro precisava. Rapaz, é método. Tem que ter método. Não tem como. Não tem como, não tem como. É igual eu vi a situação do Bom Pilhado. Pilhado é bom pra cacete. Eu gosto do trabalho do Pilhado, eu acompanho. Sou inscrito no canal do Pilhado. Mas o Pilhado meteu uma onde eu tô no aeroporto, que se sucede, eu não sei o que se passa e tal. Mas sabe qual é a diferença? É que quando é contra o clube dele, que o CBF é um lixo, que ninguém presta, que não sei o quê. Quando o erro é a favor, não, o que se passa? Me estar a viajar, me não saber de nada? O que está a acontecer? E a calma, foi pênalti, eu vi que foi pênalti. O
Palmeiras foi prejudicado nesse lance. Foi pênalti. Eu tô aqui, mas com uma calma de monge. Porra, galera, é complicado. Forte abraço ao Pilhado. Uma crítica construtiva, o trabalho do Pilhado é muito bom. Gosto muito do trabalho do Pilhado, ok? Mas é uma coisa que eu achei estranho. Pilhado não tem nem maldade não, cara. Isso aí, Pilhado é um dos caras do bem. Do bem. Mas tem muita gente aí que, pelo amor de Deus, complicado. Mas o mais grave, mas pra mim o mais grave, isso aí eu não incluo o Flamengo, tá? Flamengo nesse ponto, na minha opinião, não tem culpa de porra nenhuma. Pra mim eu não incluo o Flamengo. Pra mim o mais grave é a visão do VAR diante das imagens. Eu vou trazer isso no próximo vídeo, que é uma coisa bizarra. Bizarra. É de quem nunca tocou o pé numa bola. É de quem não tem a menor condição de falar de futebol no botequim na esquina de casa. Quanto mais numa parte importante do espetáculo, como é a cabine de VAR. Ok? Mas eu vou comentar isso numa outra hora. Valeu? Mas vamos falar hoje, galera. Vamos falar de fusão. Hoje tem fusão, família Tricolor. Hoje tem fusão. Família, como é que tá a tua ansiedade para hoje? Tá boa? Tá média? Galera, minha ansiedade está muito boa. Eu tô com uma perspectiva muito boa, a esperança de vitória muito grande, mesmo sabendo que é um confronto muito difícil. Mas eu quero trazer algumas coisas que eu vejo rolar por aí e eu me acho da obrigação de alertar minha torcida. Família, deixar uma coisa bem clara para você. Eu vejo pessoas vendendo facilidades, sendo simplista em tudo. Tipo, Fluminense conhece o Diniz, a gente sabe onde o Diniz deixa buraco, onde o Diniz deixa erro, a gente sabe que o Vasco tem defeito, a gente sabe que o Vasco é assim, que o Vasco é assado, se o Zubeldia fizer isso, ele ganha o jogo. Bom, espero que ganhe, não tem pra onde correr. Família, isso é muito fácil para quem quer opinar sem a responsabilidade nas costas. Para mim aqui é muito fácil chegar e falar assim, olha só, hoje só não ganha se o Zubeldia e os jogadores não quiserem. Não, se for, a torcida tem que ir lá protestar, só não ganha se não quiser. É muito fácil falar isso. É muito fácil. Família, Diniz, na minha concepção, é o melhor treinador da América do Sul. Um dos melhores da América do Sul. O melhor do Brasil, na minha concepção. Mas eu falo isso até de hoje. Eu sou contra a saída dele do Fluminense até hoje. Eu vi algumas pessoas que hoje vendem esse simplismo falar mal do Diniz, mas assim, de forma grotesca. Tudo bem que é uma minoria, mas eu confesso que incomoda. Quando o Diniz foi ajudar o filho dele lá na faculdade, foram falar que o Diniz está treinando time de faculdade, desistiu do futebol. Coisa bizarra. Quando o Diniz foi pro Cruzeiro, o Diniz já estava dando vergonha no Cruzeiro. Coisa bizarra. Aqui no canal, quem me acompanha, sabe desde quando o Diniz chegou no Vasco, eu falei, Vasco não vai ficar brigando para não cair. O Vasco vai fechar o ano na primeira página do Brasileiro. E de boa, assim, sem qualquer soberba, sem qualquer sacanagem ao rival, eu acho que o grande troféu do Vasco hoje é ficar na primeira parte da tabela, cara. Sei que a torcida do Vasco quer muita coisa, quer ser campeão, quer ser tudo, mas todo mundo quer, isso é verdade, todo mundo quer. Até o Ibis quer ser campeão. Mas devido aos problemas que o Vasco teve, devido à grandiosidade que o Pedrinho fez pelo Vasco, irmão, o ano que vem o Vasco, se a Leila vier realmente, vai ser muito ruim aturar o Vasco. Vai ser complicado, ok? Mas eu faço voto pro meu Flusão. Eu sou mais meu Fluminense. Eu estou fazendo todo esse entorno para vocês aqui, não é para elogiar o Vasco, é para deixar claro que independente da situação do adversário, um clássico é sempre um clássico, cara, muito difícil. Se a gente for pegar Vasco, Botafogo ou Flamengo,
independente da nossa situação, independente da situação deles. É difícil. É parelho. Quantas vezes a gente, em situação difícil, porramos eles? E quantas vezes fomos surpreendidos? Então eu quero dizer que o nome disso é futebol. Não tem derrota antes do jogo. O jogo tem que ser jogado e o lambari pescado. Temos que ir para campo com determinação, com vontade, com garra. E se quisermos vencer qualquer adversário, nós temos que partir da premissa do respeito. Temos que respeitar qualquer adversário, independente de onde vai ser o jogo, independente do horário que vai ser a partida. Temos que respeitar. Ok? Hoje é uma partida complicada, mas a nossa equipe está muito bem armada pelo Zubeldia. Ok? Eu acho que o Fluminense vai ter umas surpresas boas hoje. Eu aqui acho, na minha concepção, pelo que eu vi nos últimos jogos, o Fluminense, para mim, deve ir a campo de forma correta. Eu acredito que para a maioria dos torcedores também, deva ir a campo com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta, Canóbio, John Kennedy e o Serna. Serna descansado, padrão. Família, eu levo muita fé nessa equipe. Tenho expectativa para saber se o Ganso pinta no banco ou não. Por quê? Porque eu recebi informações divididas sobre o Ganso. Sobre o Ganso e sobre o Donato também. A informação que eu recebi sobre eles é que eles já seriam entregues ao elenco principal na última segunda-feira. Porém, durante os treinamentos, eu não os vi. Nas imagens que o clube liberou, não os vi. Mas eu não descarto, porque futebol é tudo muito dinâmico. A gente não sabe como é que funciona. De repente eles treinaram, estavam fazendo algum tipo de treinamento à parte. Quando foram para campo, não foi exibido. A gente não está no dia a dia do clube para dar uma precisão sobre esse assunto. Entendeu? Mas eu deixo para vocês, se vocês concordam ou não com essa minha posição. O Vasco é um time que está em ascensão, cresceu. Mas para mim, eles deram um azar danado. Eles bateram de frente com o Fluminense, com muita vontade de ganhar, muito certinho e muito mais qualificado do que o Vasco. A nível técnico, o nosso elenco é melhor. Mas temos que botar a vontade de vencer, igual fizemos no último jogo. Raça, determinação, que o resultado vem. O resultado vem. Amiga, estou aguardando. 19h30, Maracanã, Vasco e Fluminense. O mando de campo é deles. E vou buscar mais uma vitória. Precisamos dessa vitória. Porque todos os nossos concorrentes diretos venceram. Se na rodada passada foi uma maravilha, nessa rodada, Deus me livre guarde. Bahia ganhou, Cruzeiro ganhou, todo mundo ganhou, rapaz, incrível. Foi complicado. Mas temos que ganhar também para estar coladinho com eles, ok? Família, vou ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da atenção. Não esqueça, antes de ir embora, deixa o like, se inscreva no canal e nunca se esqueça. Tamo junto, Flusão. Lealdade tricolor sempre. Até a próxima, família. A gente se vê por aí.